E aí, tudo bem? Professor Marcelo Gomes, do exatasnota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, de repente parou por aqui, caiu de paraquedas, eu peço humildemente que você faça a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para que esse trabalho possa estar alcançando mais e mais pessoas que, assim como você, podem estar com dúvidas em matemática, física ou química. E o tema do nosso vídeo de hoje é justamente química. Nós vamos falar das ligações químicas. Então, sem mais delongas, vamos à primeira questão. Está aqui essa primeira questão que caiu na prova do Enem de 2021. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de ligações iônicas, ligações covalentes, ligações íon-dipolo, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas. Então a gente repara que no enunciado da questão, ele está nos dando aqui uma molécula de açúcar e uma molécula de água. E ele está me dizendo o seguinte: olha, a água dissolve o açúcar. Mas de que maneira essa água vai dissolver o açúcar? Que tipo de ligação será estabelecida entre as moléculas de água e as moléculas de açúcar para que a água consiga quebrar o açúcar? É isso que a gente vai ver agora. E eu vou tirar a minha imagem aqui da tela para não atrapalhar a visão de vocês. Então, eu tenho aqui uma molécula de açúcar. Essa molécula de açúcar vai ser quebrada por moléculas de água. Mas, professor, de que forma as moléculas de água tão pequenininhas vão quebrar essas moléculas de açúcar tão grandes? Na verdade, a água não vai quebrar a molécula do açúcar. A água vai separar as moléculas do açúcar. É isso que significa dissolver, ou seja, separar as moléculas. Quando o composto é covalente, como a gente está vendo aí que é o caso do açúcar. Se o composto é iônico, a água realmente quebra a molécula. A água, ela separa a molécula iônica em um íon positivo e um íon negativo. Mas no caso de ligações covalentes, um composto covalente, como é o açúcar, a água não vai necessariamente quebrar a molécula de açúcar. O que a água vai fazer é separar as moléculas do açúcar para que o açúcar fique dissolvido dentro dela. Mas, professor, então como é que a água vai separar as moléculas de açúcar? Eu não sei se vocês lembram que existe aí um tipo de ligação entre o hidrogênio e elementos que são muito eletronegativos, como é o caso, por exemplo, do oxigênio e do flúor. São ligações chamadas pontes de hidrogênio, ou seja, são ligações entre o hidrogênio e elementos muito eletronegativos. Exemplos clássicos são o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. São os exemplos mais clássicos disso. Então, a molécula de água, ou o conjunto das moléculas de água, essas moléculas elas vão separar as moléculas de açúcar, justamente estabelecendo essas ligações de hidrogênio. Ou seja, as moléculas de água vão cercar as moléculas de açúcar, como a gente está vendo aqui, como formiguinhas em torno de um doce. As moléculas de água cercam as moléculas de açúcar e dessa forma elas separam as moléculas de açúcar umas das outras. E quando as moléculas de água fazem esse cerco às moléculas de açúcar, elas vão estabelecer justamente com os hidrogênios da molécula de açúcar pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio podem ser estabelecidas entre o oxigênio da água e o hidrogênio da molécula do açúcar, ou essas ligações podem ser estabelecidas entre o hidrogênio da água e um oxigênio qualquer da molécula de açúcar. O que importa é que a ligação ocorra justamente entre um átomo de hidrogênio
e outro átomo extremamente eletronegativo. Então, a gente já vê de cara uma ligação aqui entre o oxigênio, muito eletronegativo da água, e o hidrogênio do açúcar, e a gente vai fazer aqui outras ligações, olha, mais uma vez, oxigênio, muito eletronegativo da água, ligado ao hidrogênio do açúcar, a gente vai ter mais uma ligação também, oxigênio da água, hidrogênio do açúcar, e aqui a gente vê uma coisa um pouquinho diferente. A gente vê o hidrogênio da água ligado ao oxigênio do açúcar. Mas não tem problema. A ponte de hidrogênio é sempre uma ligação entre o hidrogênio e um elemento muito eletronegativo. E aí essas moléculas de água vão estabelecendo pontes de hidrogênio com elementos da molécula do açúcar e dessa forma as moléculas de água cercam uma determinada molécula de açúcar, separando-a das demais. Então é dessa forma que a água vai acabar dissolvendo o açúcar. E voltando lá às opções, nós temos como resposta correta justamente a letra D, ligações de hidrogênio, ou seja, a água separa as moléculas de açúcar por ligações de hidrogênio, letra D. Muito fácil, né, pessoal? Mas antes de seguir para outra questão, eu tenho aqui um recado para dar para vocês. Não sei se vocês conhecem o curso chamado Método Eu Sei Química. É um curso que é ministrado pela professora Janaína Reis. Esse curso ele conta com certificado, conteúdo exclusivo, comunidade online, suporte, atividades complementares. É um curso voltado especialmente para pessoas que não sabem nada de química. E, pasmem, existem pessoas que fizeram esse curso, não sabiam nada e chegaram a fazer 900 pontos na prova de química do Enem. É isso mesmo que você escutou. Essas pessoas não sabiam nada, chegaram na prova do Enem e fizeram 900 pontos. Então, é um curso que serve justamente para você que, de repente, aí está achando que não aprende química, que química é muito difícil, que química, além da matemática, tem um monte de informação para gravar na cabeça. De repente, não, você pode estar equivocado. Dá uma chance aí para a professora Janaína Reis, adquire o curso, dá um precinho camarada, e você adquirindo esse curso, você ainda conta com 4 bônus exclusivos. Quais são esses bônus? Clica no link da descrição que você vai saber de tudo, tá? Então, se você está ruim em química, acha que não aprende, acha que está difícil, se dá essa chance, clica no link da descrição, conhece lá o curso, que se você adquirir, eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, tá? Dada a dica, vamos voltar aqui para as questões. Vamos à segunda questão. É uma questão que diz o seguinte, caiu no Enem de 2018. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média. São os círculos cheios aqui do gráfico, tá? Que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas com o valor da temperatura, de T1 até T4, temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Bom, antes de a gente justamente se preocupar com as respostas, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Em uma molécula, vamos considerar uma molécula diatômica, tá? Para a gente pensar com mais facilidade.
Se eu tenho aqui uma molécula diatômica, eu tenho uma distância entre os átomos, que pode variar de acordo com a temperatura, tá? Esses átomos, eles estão ligados entre si por uma força atrativa. Essa força atrativa, em termos de simplificação, em termos didáticos, ela pode ser entendida como uma mola que liga esses dois átomos. Então, eu tenho aqui um átomo, outro átomo, entre esses dois átomos existe uma mola e essa força de mola é a força que faz com que esses átomos permaneçam ligados. Na natureza, os átomos nunca ficam parados, eles sempre estão vibrando. Então é como se existisse mesmo uma mola entre eles e que eles ficassem vibrando de acordo com a ação dessa mola que está ligando os dois, tá? O átomo, quando ele está a uma temperatura constante, e na natureza nada é constante, é tudo aproximadamente constante, mas quando eles estão a uma temperatura constante, o que acontece? Eles ficam vibrando de acordo com a ação dessa mola fictícia que está ligando eles, tá? Quanto maior a temperatura, mais essa mola se estica, mais eles se separam. E quanto menor a temperatura, mais essa mola se comprime e mais eles se aproximam. É o que a gente estuda lá em propriedades da substância, tá? O que a gente vê em propriedades das substâncias? As moléculas elas estão mais juntas quando a temperatura é baixa e elas estão mais separadas quando a temperatura é alta. A mesma coisa se dá entre os átomos da molécula. Esses átomos vão estar mais juntos quando a temperatura é mais baixa e vão estar mais separados quando a temperatura é mais alta. E a gente imagina justamente uma molinha entre eles, ou seja, quando a temperatura é mais baixa, essa mola está muito comprimida, porque esses átomos eles estão juntinhos, e quando a temperatura é mais alta, essa mola se estende. Esses átomos ficam mais separados. Lembrando que, embora a temperatura seja constante, os átomos eles estão sempre vibrando um pouquinho. É por isso que o enunciado fala aqui de posição de equilíbrio média, porque não tem uma posição de equilíbrio bem definida. Na natureza, nunca está nada parado, tá? Então, os átomos eles podem estar aqui a uma temperatura constante, mas eles vão estar vibrando aqui um pouquinho e você vai ter uma distância entre eles que, na verdade, vai ser uma distância média, tá? Aproximadamente constante, mas não constante, porque eles sempre vibram um pouquinho. E é a essa distância que o enunciado chama distância média entre os átomos, tá? Dentro da molécula, ok? Então, se a gente entender que esses átomos estão ligados por uma mola fictícia, essa mola se comprime quando a temperatura cai e se expande quando a temperatura aumenta, a gente lembra lá da física do conceito de energia potencial, que é uma energia justamente associada a uma deformação da mola. Quando a mola se comprime, ela armazena energia potencial e quando a mola se expande, ela libera energia potencial, tá bom? Da mesma forma que se eu tenho uma mola no seu comprimento natural e eu estico ela além do seu comprimento natural, ela está armazenando dessa forma energia potencial e quando eu solto ela, ela se contrai de volta para o seu comprimento natural, ela volta a liberar energia potencial. É o conceito físico da mola, tá? A mola se estende, ela armazena energia potencial, quando eu solto ela libera. Quando a mola se comprime, ela também armazena energia potencial e quando eu solto ela libera, tá? Então, quando esses átomos estão a uma temperatura muito baixa, a mola está muito comprimida, armazenando energia potencial. Quando eles estão a uma temperatura extremamente alta, a mola está muito estendida, então também armazena energia potencial. Então, a energia potencial é uma energia sempre associada a uma compressão ou a uma distensão de uma mola. Tá? No caso, a mola fictícia que está ligando os dois átomos. Então,
Bom, então feita essa breve associação entre a física e a química, a gente vai agora para o gráfico, que é um gráfico energia de ligação versus distância interatômica. Nesse gráfico, a gente percebe o seguinte: na temperatura de 0 Kelvin, eu tenho aqui uma energia de ligação muito negativa, e que conforme eu aumento essa distância interatômica, essa energia de ligação ela se torna menos negativa. Se ela está muito negativa a 0 Kelvin, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela molinha está muito comprimida. E se conforme eu aumento a temperatura e, consequentemente, eu aumento a distância interatômica, essa energia de ligação ela se torna menos negativa, significa que aquela molinha que estava muito comprimida a 0 Kelvin, ela fica menos comprimida. Tá? Então é isso que o gráfico quer dizer. A 0 Kelvin, eu tenho uma energia de ligação muito negativa, molinha muito comprimida, e que conforme eu aumento a temperatura e, consequentemente, eu aumento a distância interatômica, essa energia de ligação ela fica menos negativa, ou seja, aquela molinha que estava muito comprimida, ela fica menos comprimida, tá? O que eu percebo aqui através do gráfico é o seguinte: eu aumento a temperatura, repara aqui que eu estou aumentando a temperatura, e conforme eu aumento a temperatura, eu vou aumentando essa distância interatômica média, como a gente está vendo aí, tá? Aumento a temperatura e aumento aqui a distância interatômica média. O que isso significa? Significa que se um aumento da temperatura, a distância entre os átomos também está aumentando, então esse sistema está dilatando. Vê se ele não está dilatando. A 0 Kelvin, a molinha que une os átomos, a molinha fictícia, ela estava muito comprimida. Conforme eu fui aumentando a temperatura, essa distância entre os átomos foi aumentando, conforme a gente vê aí no gráfico, e, portanto, esses átomos começaram a ficar mais separados, ou seja, a molécula experimentou uma dilatação. Ora, se cada uma das moléculas do sistema está experimentando uma dilatação, isso significa que o sistema inteiro está experimentando uma dilatação também. Logo, qual é a resposta aqui da questão? Vamos voltar aqui ao questionamento. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da, justamente, dilatação, ou seja, a temperatura aumenta, a distância interatômica aumenta, a molécula experimenta uma dilatação, então o sistema inteiro, constituído de N milhões de moléculas, vai também experimentar uma dilatação, e o fenômeno observado é justamente o fenômeno da dilatação, tá? Passando para a próxima questão, a questão diz o seguinte: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos na forma HX com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, na forma NH4X, de acordo com a equação química genérica. HX mais NH3, tudo gasoso, formando NH4X, que na verdade é um sal de amônio. Porque esse sal NH4X é chamado sal de amônio? Ele é chamado sal de amônio pela presença do íon NH4 na molécula. Esse íon NH4, que tem carga positiva, é o íon NH4+, esse íon ele é chamado de íon amônio, tá? Então, um sal que contém esse íon na sua composição, ele é chamado
sal de amônio, justamente por conter o íon de amônio. E na atmosfera, esses sais de amônio é que vão justamente promover o fenômeno da condensação de vapor d'água. Por quê? Porque na atmosfera, esse sal de amônio, em contato com moléculas de água no estado gasoso, H2O, eles vão justamente se quebrar, tá? Eles vão se quebrar no íon NH4+, e no íon X-. Então, só recapitulando, na atmosfera eu tenho vários ácidos que aqui estão representados por essa fórmula genérica HX. Esses ácidos vão reagir com a amônia, que é esse composto aqui, NH3. Quando esses ácidos reagem com a amônia, NH3, que na verdade pode ser enquadrado no conceito de base. Esse conceito de base você pode verificar melhor no curso da professora Jonaína Reis, que está aqui na descrição, no método Eu Sei Química, tá? Mas a amônia, ela pode ser considerada uma base. A amônia, ela vai reagir com esse ácido que está na forma genérica HX, formando justamente um sal de amônio. Esse sal de amônio, quando ele entra em contato com as moléculas de água que estão na atmosfera, ele vai ser quebrado por essas moléculas de água, porque ele é um composto iônico. E por ser um composto iônico, ele vai ser quebrado em íon NH4+, e em íon X-. Vamos verificar primeiramente o que vai ocorrer em torno do íon X-, tá? E para isso eu vou tirar a minha imagem da tela para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo aqui. Quando a água quebra o sal de amônio no íon NH4+, e no íon X-, esses íons eles funcionam ou eles operam como núcleos de condensação. É o que diz o enunciado. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água. Que partículas microscópicas seriam essas? Seriam justamente os íons X- e NH4+, tá? Então, em torno de cada um desses íons X- e NH4+, eu vou ter justamente a reunião de moléculas de vapor d'água que vão se condensar. Logo, esses íons são justamente esses núcleos de condensação. Vamos analisar primeiramente o que ocorre em torno do íon X-. Em torno do íon X- vão se juntar algumas moléculas de água. Aí na tela apareceu o NH4+, também. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com ele. Em torno desses íons X- vão se reunir algumas moléculas de água. Por quê? Porque o hidrogênio da água é positivo. Logo, a carga positiva do hidrogênio da água, ou aquele NOx positivo do hidrogênio da água, vai gerar uma atração em relação ao íon X-, ou seja, o hidrogênio, por ter uma carga positiva, será atraído pelo íon X- que tem uma carga negativa. E outra coisa que a gente repara é o seguinte: cada ligação oxigênio-hidrogênio que está presente na molécula da água forma um dipolo, tá? A molécula da água é uma molécula covalente, portanto, cada ligação entre hidrogênio e oxigênio na molécula de água vai formar um dipolo. E aqui a gente vê uma letra grega delta+, justamente informando o seguinte: olha, isso aqui é o lado positivo do dipolo. Por ser o lado positivo do dipolo, ele vai ser atraído pelo íon negativo X-. É aquela regra: positivo atrai negativo. Então, se eu tenho um lado aqui do dipolo que é positivo, se esse lado está em contato com o íon negativo, essa extremidade ou esse lado do dipolo
vai ser atraído justamente por esse íon negativo. Consequentemente, a molécula de água será atraída por esse íon negativo por ação da extremidade positiva dos dipolos das suas ligações hidrogênio-oxigênio. Então, eu vou ter aqui a reunião de várias moléculas de água em torno desse íon X-. E no caso do íon NH4+, ocorre um pouquinho diferente. Eu vou ter também a reunião de moléculas de água em torno dele. Só que, por ele ser positivo, a parte da molécula de água que vai ser atraída para ele será a parte negativa do dipolo. Então, eu tenho aqui um átomo de oxigênio muito eletronegativo, que está representado aqui na cor vermelha. Ele forma dipolos com 2 hidrogênios. Os hidrogênios têm carga positiva, o oxigênio tem carga negativa. Novamente, esse lado negativo dos dipolos, que seria justamente o oxigênio, será atraído pelo íon positivo de amônio, NH4+, tá? Então, em consequência da atração do lado negativo dos dipolos da molécula de água em relação ao íon NH4+ positivo, eu vou ter justamente uma reunião de moléculas de água em torno do íon NH4+. Em ambos os casos, tanto no caso do íon X- como no caso do íon NH4+, eu vou ter em torno desses íons uma reunião de moléculas de água que são atraídas a esses íons justamente por meio dos seus dipolos. No caso do íon X-, as moléculas de água são atraídas através da extremidade positiva dos seus dipolos, e no caso do íon amônio, ou NH4+, essas moléculas de água são atraídas pelas extremidades negativas dos seus dipolos. Logo, tanto num caso como no outro, eu tenho uma atração do tipo íon dipolo. No caso do X-, ele atrai os dipolos das moléculas de água, ele atrai as extremidades positivas dos dipolos das moléculas de água, e no caso do íon NH4+, ele atrai as extremidades negativas dos dipolos das moléculas de água. Portanto, tanto num caso como no outro, eu vou ter uma atração ou uma interação do tipo íon dipolo. O íon X- atraindo dipolos e também o íon NH4+, ou amônio, atraindo dipolos. Logo, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por interações íon-dipolo. Letra D. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, para que esse trabalho possa estar ajudando muito mais pessoas além de você, tá? Então, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fica com Deus. Até a próxima.